De volta à incrível disputa internacional, você vê que agora temos um outro tempo, que é uma nova... É que nem o placar do jogo do São Paulo, né? Estava 145 a 84, depois foi para 125, então agora está 145 a 125, né? Parece placar de basquete, NBA. Então, Trump, 145, Xi Jinping, 125%. Sabe-se lá como é que vai ser o próximo movimento, qual vai ser o próximo movimento desses dois chefes de Estado, como é que eles vão resolver, como é que eles vão sentar. E é interessante a gente voltar no tempo, voltar na história, porque a relação entre os Estados Unidos e a China, quando a gente for analisá-la lá na frente, vai ter, a partir de agora, o ano de 2025. Entrou para a história. O ano de 2025 passou a ser um ano histórico dessa relação. A gente não sabe qual vai ser o desfecho, mas 2025 passa a ser um dos vários anos, um dos mais importantes anos da relação entre Estados Unidos e China, que tem alguns marcos. Começa, talvez, a gente pode pensar em outros, mas vou pegar alguns. 1949. 1949, os Estados Unidos rompem relações diplomáticas com a China, porque a China se torna um país comunista. Naquele momento, 4 anos depois do fim da Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos rompem com a China. Mao Tse-tung chega ao poder e acabou. Nós não queremos mais nenhum contato. Então, 1949 é um ano importante, né? Outro ano importante é 1972. Porque em 1972, o presidente Richard Nixon vai para a China. Uma visita que foi definida como a semana que mudou o mundo. A semana que mudou o mundo. Aí começa a vencer, depois de 23 anos de isolamento, começa uma aproximação entre os países. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. O PIB americano de 1972 e o PIB chinês de 1972, aquilo que os americanos, ou melhor, aquilo que a China produzia em um ano, os Estados Unidos produziam em menos de um mês. Era mais ou menos a cada 27 dias, ou seja, sobrava 3 dias. Os Estados Unidos a cada 27 dias produziam aquilo que a China levava um ano para produzir. Isso era a China e Estados Unidos em 1972, quando os países se reaproximam. Tinha pelo menos uma dúzia de países mais ricos do que a China naquele ano, inclusive o Brasil. A renda per capita americana era de $5.600. A renda per capita chinesa de $150. Então, aquilo que um americano gerava de riqueza em um mês, o chinês precisava de 3 anos para gerar. Olha só, a renda per capita brasileira era 4 vezes maior do que a renda per capita chinesa. Essa era a China de 1972, um país pobre. 1979, relações diplomáticas se firmam. Em 92, Estados Unidos e China firmam um acordo bilateral, e isso é importante porque esse acordo facilita o acesso de produtos chineses ao mercado americano. Então, o 92 é um ano emblemático. É um ano emblemático. E você começa, portanto, o crescimento chinês, que é incrível. Bom, hoje, se a gente comparar as duas economias, a economia americana tem 28 trilhões de dólares, a economia chinesa tem 18 trilhões de dólares. Olha que coisa inacreditável. Se a gente pegar o que cresceu uma e o que cresceu outra de 72 para cá, a economia americana ficou 23 vezes maior e a economia chinesa ficou 215 vezes maior. 215 vezes maior. É algo inacreditável o que aconteceu. Então, quando você pega a guerra comercial de 2025, é uma guerra comercial contra um grandão. E é engraçado a gente imaginar que em 72, quando Nixon vai visitar a China, qual era a preocupação dele? A União Soviética. Então vamos visitar a China.
por causa da União Soviética. A China é pequenina em termos econômicos, mas uma grande nação, e ele de olho na União Soviética. A União Soviética, em 1991, se arrebenta, e dá origem a 15 países. Se você pegar e reunificar a União Soviética, pegar esses 15 países e somar o PIB dela, da velha União Soviética, não chega a 3 trilhões de dólares. Ou seja, a União Soviética, se existisse hoje, imaginando que ela fosse a soma desses países, ela seria um sexto da China. Mas na época, era assim, vamos grudar na China, porque a gente tem medo da União Soviética, a poderosa União Soviética. A poderosa União Soviética tem um PIB menor que o do Brasil. Essa é a poderosa União Soviética hoje, porque é a Rússia, né? O que sobrou é a Rússia. A Rússia tem um PIB menor do que o Brasil. Olha o que o mundo mudou nesse período todo. Olha de quem os Estados Unidos se aproximaram. Olha o que aconteceu de lá para cá. Que coisa fantástica a gente observar essa transformação. Transformação que pode ser medida por alguns indicadores. A China se transformou na maior exportadora de manufatura, maior exportadora de produtos manufaturados do planeta Terra. O superávit comercial dela no ano passado foi de $1 trilhão. Gente, $1 trilhão é um negócio inacreditável. Isso é o que sobrou entre o que ela compra e o que ela vende. Sobrou $1 trilhão para ela investir. E ela investiu. A China conseguiu, por exemplo, nos últimos... um detalhe, hein, que eu anotei aqui que é bom falar. Se você pegar a produção americana, japonesa, alemã, coreana e britânica, soma, o volume de exportação de mercadoria da China ainda é maior. É muita coisa. É um negócio que não dá para acompanhar. A China era impressionante pela população, ponto. A China era impressionante até pela pobreza. O que ela conseguiu foi tirar 800 milhões de pessoas da pobreza. Porque tem esse lado também. Não é só o crescimento econômico. Ela tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. Mais de 650 milhões de pessoas foram morar nas cidades. 4 vezes a população brasileira. 3 vezes a população brasileira. Indo morar nas cidades, assim. Imagina essa migração que produziu, a transformação nas cidades. Você pega a redução mundial de pobreza, 75% da redução mundial de pobreza se deve à China. Não dá para olhar para esse país e realmente não ver um grandalhão. Não dá para olhar para esse país e ver que eles perderam tempo. Eles não perderam tempo. Eles não perderam tempo. A gente fala que São Paulo é a cidade que... Como é que é? Que não para de crescer, que dorme, não dorme, trabalha o tempo todo. O que trabalha o tempo todo são os chineses. Um negócio inacreditável. A China tem atualmente quase 50 mil quilômetros de ferrovia de alta velocidade, é mais do que o dobro de tudo que tem no mundo. É um negócio surpreendente. Então, quando a gente vê os movimentos, claro, a gente tem muito mais informação sobre os Estados Unidos do que sobre a China. Você tem democracia nos Estados Unidos, não tem democracia na China. Então, a análise crítica da economia americana é muito maior do que a análise crítica da economia chinesa. A percepção de fragilidade, dos jogos de bastidores, quem falou com quem ligou para quem, como é que foi o diálogo, a gente sabe sobre os Estados Unidos. Imagina se um ministro chinês vira para outro ministro chinês na rede social deles lá e fala que o cara é um imbecil. Mas não existe, né? Simplesmente não existe. Então, o presidente americano está muito mais exposto do que o presidente chinês, o primeiro-ministro chinês, do que o gabinete chinês. O parlamento chinês, que é uma coisa gigantesca, você não tem bastidores e críticas e tal, como você tem no parlamento americano ou no brasileiro. Ou seja, sempre vai ficar parecendo um pouco mais que a China é mais monolítica e que os Estados Unidos são mais frágeis ou mais pulverizados. Sempre vai parecer isso um pouquinho. E nós nunca vamos saber o que há de real solidez de um lado e de outro. O que a gente sabe é que o presidente americano fez um movimento de recuo para o resto do mundo. O que a gente sabe é que o empresariado americano
ligado a Donald Trump, influente, mandou um recado forte para a Casa Branca para ele tirar o pé, porque aquilo se voltaria contra os Estados Unidos, aquilo que os estudiosos, os analistas, os professores, os economistas, os empresários diziam que poderia acontecer, chegou aos ouvidos do presidente americano. Surpreendente que não tenha chegado antes. E ele mudou um pouco de postura, mas a gente vê que em relação à China, não. Pelo menos até agora. Então, em relação à China, nessa partida de basquete que está 145% para os Estados Unidos contra 125% para a China, por enquanto, você tem um encarecimento brutal nos custos de produção, aliás, nos custos de importação de um país e de outro. Tanto um país quanto o outro tendo que fazer contas as mais variadas, e você tem os cancelamentos de venda aqui e ali, mas e aí? Como é que você vai suprir essa produção? Como é que você vai suprir a produção que hoje a China tem, que é a maior exportadora de produtos do planeta Terra? Será que os americanos vão conseguir suprir isso com outros fornecedores espalhados por outros países e levando para os Estados Unidos? A grande pergunta será que realmente os americanos vão conseguir esse processo de reindustrialização? Será que a China tem solidez suficiente para conseguir conviver com uma economia do tamanho dos Estados Unidos produzindo esse confronto direto? Nós não temos a menor ideia. Mas o que eu queria destacar, que acho importante, 1949, 1972, 1979, 1992, anos emblemáticos da relação Estados Unidos-China, e que agora ganha uma nova data, 2025. A gente vai acompanhar, porque os lances são mês a mês, semana a semana, dia a dia. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.